Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para juntos adorarmos ao Senhor, bendizermos aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nesse momento nós estamos aqui pelo Instagram e também pelo Facebook da Igreja Batista Berseba. Todos e todas são muito bem-vindos. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos glorificando ao Senhor. Eu gostaria de iniciar fazendo essa leitura e depois eu quero fazer uma oração agradecendo ao Senhor esta oportunidade. Salmo 32, versículos 6 e 7. Salmo 32, versículos 6 e 7. Ela já colocou por aqui, pelo menos. Salmo 32, versículos 6 e 7. Se você encontrou, a palavra diz assim: sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Glória a Deus. Salmo 32, versículos 6 e 7. Desejo que essa seja uma noite onde você descanse em Deus. Desejo que essa seja uma noite onde você possa encontrar no Senhor o refúgio, a fortaleza. Desejo que no Senhor esta noite você possa ser cheio da graça, da ação do Senhor em sua vida. Amém? Vamos fazer essa oração inicial, colocando aí a nossa vida, colocando a nossa mente, colocando o nosso coração, que Deus possa estar aí fortalecendo a sua vida, a sua mente. Talvez você teve um dia muito turbado, talvez o seu dia foi cansativo, desgastante. Desejo que o Senhor lhe renove, lhe fortaleça, que a graça do Senhor possa transbordar em sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos apresentar a Deus. Pai, nós te bendizemos por mais uma noite em que estamos aqui reunidos para glorificar o teu nome, para te bendizer, para te exaltar. Pedimos que a nossa mente, o nosso coração possa estar cheio da tua presença e da tua graça. Senhor, que sejam trocados os fardos nessa noite. Amém, meu Deus. Fardos muitas vezes tão pesados. Pessoas que têm levado o fardo da dúvida, o fardo da preocupação, o fardo da angústia, o fardo, Senhor, da decepção, da frustração, o fardo que tantas vezes é tão pesado para carregar. Deus, nessa noite, conforme a tua palavra diz, em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É no Senhor que nós encontramos descanso para a nossa alma. É em Ti que nós encontramos o descanso. Então, Senhor, toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que tem causado tribulação, a nossa mente, ao nosso coração, seja agora colocado diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, a Tua paz, queremos a Tua graça sobre nós, queremos a alegria que vem de Ti. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa trocar esse fardo pesado demais para nós, mas o Senhor é aquele que leva os nossos fardos. Amém, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos estar nos alegrando em Ti nessa noite,
nos alegrando no Senhor, bendizendo ao Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Nós oramos agradecidos, pedimos que essa noite, mesmo sendo online, mas que a ação do Teu Espírito, que a Tua palavra, que tudo que vai ser falado, que vamos adorar, que vamos orar, que o Senhor seja tocado nessa noite, que o Senhor nos toque cada um que está online conosco, cada pessoa que está online, aqueles que já entraram, aqueles que estão entrando e aqueles que entrarão, que todos possam ser renovados e estarem sendo regozijados em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Você diz amém, amém. Quero desejar uma ótima noite a todos que já entraram. Da nossa casa aí tem o meu pai, o diácono Júlio querido, tem a minha irmã Valéria que entrou agora, tem as ovelhas queridas do Senhor, ovelhas preciosas do Senhor que estão aí no Instagram, você que está aí no Facebook também, pastor Carlos André está lá em Caruaru, um abraço pastor Carlos, irmã Nira querida, essa família linda aí que estão conosco adorando ao Senhor. Eu estou chamando Diogo e Claudiane, eles vão estar adorando ao Senhor conosco, e se você sabe os louvores que eles vão entoar ao Senhor, esteja louvando também, esteja bendizendo ao Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores, o Salmo 22:3 diz isso, contudo és entronizado no meio dos louvores, amém? Que o Senhor seja entronizado nos louvores que estaremos adorando nessa noite. Diogo e Claudiane, eu estou chamando aí para que vocês venham adorar ao Senhor conosco. Estou chamando de novo. Todos bem-vindos e bem-vindas. Como foi o seu dia? Talvez foi um dia desgastante, cansativo, mas eu desejo que o Senhor esteja aí te fortalecendo. Boa noite, queridos, a graça e a paz, bem-vindos. Amém, paz, amém. Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Paz, missionária. A paz, Claudiane. Amém. Amém. Na live da igreja do Verseiro. Amém. É uma honra para nós ter vocês. Oi, Diogo. Tá legal o áudio? Tá bom. Tá bom, né, pastor? Tá. Pessoal aí, tá bom, tá ouvindo Diogo e Claudiane. Aqui no Facebook vocês só vão ouvir, eu acho, né? Só vão conseguir ouvir. Vamos lá? A nossa imagem aqui tá congelada, a nossa imagem tá congelada, mais tranquilo. Eu tô vendo legal vocês. Aqui também. Tá vendo legal aqui vocês. Tá todo mundo vendo vocês, tá bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor e dizer que Ele é grande em todo momento, em qualquer circunstância. Amém. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus grande que está conosco e jamais vai nos desamparar, nem nos abandonar. Amém? Amém. Aleluia. Que você pode fechar os seus olhos e declarar isso nessa noite. Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seus planos. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a
mas seja cheio da tua glória, cheio da tua presença, que seja um lugar onde possamos mais que nunca, Senhor, engrandecer o teu nome, agradecer, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas, Pai. Que tu és Deus maravilhoso, Senhor. Aleluia, que tu canta mais uma vez que Ele é grande, amém? Amém. Aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, por isso na cidade do nosso Deus está a alegria de toda a terra. Que nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós estamos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te conforme nossas vidas. Confiamos no teu infinito amor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos agora estar orando pelas famílias e esse é um tempo onde mais do que nunca nós temos permanecido em família. E enquanto família nós temos alguns desafios, nós temos algumas batalhas, algumas lutas a vencer e em família nós podemos vencer. Amém? Então nessa noite nós queremos clamar a Deus por alguns motivos. Eu quero iniciar clamando por... hoje me foi pedido para orar por 4 pessoas que estão com Covid e eu vou estar orando. E também vou estar por 2 pessoas. Por 2 pessoas que também me foi colocado. São senhoras que precisam da graça de Deus, amém? E depois nós vamos orar por alguns motivos aqui sobre a família. Pai, diante de Ti eu quero orar pela vida do Públio, da Yasmin, da Alessandra e José Cadorna, essas pessoas que foram diagnosticadas, estão com Covid. A Yasmin e tem mais um deles que estão entubados e eles precisam mais do que nunca da Tua graça, precisam do milagre do Senhor, precisam da ação do Senhor sobre a vida deles, Pai. Nós oramos por aquelas pessoas que estão agora sendo apresentadas e também estão diagnosticada com Covid. Nós pedimos, Senhor, visita essas pessoas em nome de Jesus. Oramos pela Elineusa, que tem suspeita de Covid, e outras pessoas também que fizeram exames, estão aguardando o resultado. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, intervém na vida dessas pessoas. Nós apresentamos a Ti a nossa súplica, a nossa oração, Te pedindo misericórdia, Te pedindo graça, Te pedindo, Senhor, a restauração, a ação do Senhor. Nós oramos pela Dona Deda, oramos pela irmã Durvalina, são idosas e que estão com seus corpos fragilizados, e nós pedimos, Senhor, Tu podes ir ao encontro delas, renovar suas forças. Tu podes, Pai,
Tu podes, e é em Ti que nós confiamos, Senhor. Oramos pela classe médica, por toda a área da saúde, o empenho que essas pessoas têm tido nesse tempo para ajudar. Muitas vezes eles estão indo além do seu limite. Nós pedimos, Senhor, ajuda cada médico, cada enfermeira, assistente social, psicólogos, todos que estão envolvidos nesse tempo para ajudar pessoas nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelos idosos. Cada lar onde tem um idoso, nós pedimos, Senhor, visita eles que estão sendo classificados, estão na área de risco, e quanto isso traz tantas vezes uma pressão, um peso sobre eles. Nós queremos declarar sobre o Senhor, sobre a vida deles, a paz que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Cerca-os com o Teu cuidado, cerca-os com a Tua bênção, com a Tua destra fiel, em nome de Jesus. Nós queremos orar, Senhor, pela vida financeira de cada família, de cada lar. Nós pedimos que haja provisão, nós pedimos, Senhor, que haja um milagre, que não falte o pão à mesa, que não falte o alimento, que não falte todos os recursos que eles precisam, Senhor. Aquelas pessoas que estão preocupadas com as contas, aquelas pessoas que estão preocupadas com os compromissos que elas têm, nós pedimos, Senhor, manifesta-te com provisão, com cura, com milagre, em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, Tu tens a porta aberta, Tu tens o milagre, o Senhor tem o recurso. Nós oramos para que nas famílias haja um tempo de busca pelo Senhor, haja um tempo de desejo de estar em Tua presença diante de Ti. Eu quero orar, Senhor, pela vida de cada criança, cada jovem e adolescente, que nesse tempo, dentro dos seus lares, o tempo dedicado ao Senhor seja vivenciado em nome de Jesus. Nós oramos para que haja harmonia, transformação, busca do Senhor pelas famílias, em nome de Jesus, que seja sempre um trono erguido ao Senhor nos lares, em nome de Jesus. Oramos por Alagoas. Nós sabemos que o sistema de saúde de Alagoas tem estado superlotado, e nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, vem em socorro a este estado, a esta cidade e as demais. Oramos pelo Brasil, oramos pelas famílias brasileiras, onde houver uma família desesperada, uma família angustiada, que o Teu Espírito Santo possa vivificar nessa noite. Nós pedimos para que o Senhor estabeleça a Tua vontade seja estabelecida nessa nação, mas que as pessoas entendam a necessidade de uma busca pelo Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelo presidente Bolsonaro, seus ministros, oramos, Senhor, por toda a equipe. Eles precisam de sabedoria, eles precisam de Ti, eles precisam da instrução que vem do Senhor. Há uma nação que espera por todas as decisões que vêm de Brasília, mas há um povo que espera pelas decisões do Senhor, e nós esperamos em Ti, nós confiamos somente em Ti, nós esperamos no Senhor. O Senhor é o Deus que nos presta auxílio, o Senhor é o Deus que nos socorre, e nós oramos, Pai, cada pedido que está sendo apresentado ao Senhor nesta hora, nós oramos pelos enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam pessoas que lhe eram especiais, que venha sobre eles o consolo, que venha sobre eles, Pai, a paz que vem de Ti, Pai. Deus, nós só confiamos em Ti e nós só esperamos em Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa esta nação, em nome de Jesus. Abençoa
cada estado, cada cidade, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. 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 Diogo e Claudiane vai estar orando. Eu vou estar vendo aqui, é Silvaneide. Eu só vi agora, mas até o final o pastor pode fazer essa oração. Amém? Diogo e Claudiane vão louvar. Pastor Edivaldo vai estar ministrando a palavra logo após. Amém. Glória a Deus. Vou me entregar, meu Deus, deixa ao céu faltar todo o plano. Hoje eu entrego a ti, toma o meu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, mandando a chuva neste lugar, tua presença vou me derramar e declarar que és santo. O som do céu vamos ouvir, dobra teu vento suave eu jair, vamos declarar o único nome que salva. Você possa declarar esse nome maravilhoso, que aos pés do Senhor, que aos pés do altar, você possa deixar toda a sua ansiedade, todos os seus medos, nesse momento difícil. Porque o nosso Deus, Ele está nos protegendo, cuidando da gente de uma forma sobrenatural. Aleluia. Amém. Em teus braços, vou me entregar. Os meus medos, deixo a fé faltar. Todo o plano, hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, tua presença me derramar, me declarar que és Santo. o som do céu, vamos ouvir, dobra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus, vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença, e declarar que és santo. O som do céu vamos ouvir, dobra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva. Esse nome tem poder. Esse nome é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Claudiane e Diogo, por ter aqui louvado o Senhor juntamente conosco e por ser instrumentos de inspiração, né, através desse dom que Deus lhes deu. Eles são líderes do Ministério de Louvor da nossa igreja, um casal muito amado por nós. Estou sentindo a falta aí da pequena, mas manda um beijo para ela, para a Aninha, tá certo? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu saúdo a toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus, do nosso Pai querido, do nosso Pai amado. E nesse momento eu vou ministrar a palavra, cujo tema da mensagem nessa noite é confiando em Deus nas adversidades. Por quê, pastor? Porque nós todos estamos vivendo dentro de um momento de adversidade, perplexidade, temores, receios. Todos nós, a cada dia, recebemos uma notícia que não queremos receber, de alguém que nós conhecemos, que amamos, pessoas que são próximas, que estão com suspeita ou que estão com o Covid. Nós conhecemos pessoas que estão em UTI, que estão sendo tratadas, e tudo isso deixa o nosso coração aflito. Mas a questão é o que fazer, como proceder, que atitudes tomar em momentos de adversidades, qual deve ser a nossa postura. E eu quero nessa noite trazer uma palavra com base naquilo que nós aprendemos com o rei Ezequias em 2 Crônicas, o capítulo 32, os versos de 1 a 8. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo nesse texto. Nós que já oramos ao Senhor e confiamos na ação de Deus, confiamos que Deus nos ouviu, nós que já acabamos de adorar ao Senhor, de cantar, de louvar, vamos agora receber da sua palavra, da sua instrução, da sua orientação para nós. Amém? 2 Crônicas, o capítulo 32, os versículos de 1 a 8. E esse texto, ele diz: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, rei, que o rei Senaqueribe vinha e que estava resolvido pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito pouco se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Versículo 5 diz: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu as torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o povo que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Diga amém, igreja. Amém. Aleluia. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo então cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que Deus aplique, pois, a sua santa palavra ao nosso coração, porque nesse livro de 2 Crônicas, ele nos traz a história do rei Ezequias, que tinha todos os motivos para se sentir um derrotado, para viver murmurando, lamentando a má sorte e ficar prostrado devido aos problemas que ele enfrentou, que ele viveu. Quando você lê a história de Ezequias, contada em 2 Crônicas e também em Reis, você vai ver que Ezequias teve por pai um homem chamado Acais.
Se você for ler a história de Acais, você vai ver que foi um rei perverso, um dos reis ruins que o reino de Judá teve. Foi um homem que, além de ter sido um rei ruim, ele levou toda a nação de Judá a viver dentro de uma idolatria. Ele levantou postes ídolos, ele adorou falsos deuses. E eu paro para pensar que o próprio Ezequias poderia então, como é que se diz? Poderia trazer esse exemplo que ele viu do seu pai e trazer então o que? Ele poderia então reproduzir aquilo que viu e continuar nessa mesma pegada de ser um rei ruim, um rei distante de Deus. E ele poderia muito bem fazer como muitos fazem hoje em dia, perpetuar o seu erro, se cobrindo no exemplo ruim que viu do pai. Ele poderia ser um rei ruim, ele poderia ser um rei distante de Deus e dizer assim: eu estou tão somente reproduzindo aquilo que eu vivi na minha infância, aquilo que eu vi do meu pai, e se tornar um rei ruim. Mas mesmo assim, Ezequias não seguiu os passos do pai. Por quê? Porque o temor ao Senhor estava acima do respeito que ele tinha pelo seu pai. Ele tinha em Deus uma referência de alguém que poderia muito bem ser, e sabia que poderia ser muito bem ser diferente do seu pai. E eu louvo a Deus por isso, porque esse princípio de Ezequias me mostra que é o princípio a seguir. Seguir Deus como modelo e não aqueles que estão próximos de nós, que não fazem aquilo que Deus quer. Uma outra coisa que Ezequias enfrentou durante a sua vida e o seu reinado é que ele enfrentou problemas naturais. Se você não sabe, o rei Ezequias enfrentou no período da sua gestão um grande terremoto que destruiu muitas coisas em Jerusalém. E no entanto, em meio aos catástrofes naturais, ele se manteve firme. E nós estamos vivendo um momento de pandemia que é uma situação muito delicada, muito difícil para todos nós. E mesmo assim, nós estamos nos apegando a Deus, devemos nos apegar ao Senhor e não viver murmurando por causa dessa situação. Ele presenciou também uma praga de gafanhotos. E isso era devastador. Por quê, pastor? Porque na época de Ezequias, na verdade, as finanças de Israel, de Judá, eram umas finanças, a economia dela era com base no sistema agropastoril, ou seja, eles viviam da agricultura e viviam também dos rebanhos. Eles não tinham comércio como nós temos, não tinham as indústrias como nós temos. Então, ter pragas de gafanhotos era, na verdade, sabe, algo como uma maldição. Porque todas as vezes que Deus queria castigar o povo, e ele queria mexer no bolso do povo, ele enviava gafanhotos. Gafanhotos migradores, gafanhotos, sabe, que destruíam as lavouras e que levavam o povo à bancarrota. No entanto, o Ezequias passa por isso, ele não murmura, ele não reclama, mas ele continua se posicionando diante do Senhor. Além de ter problema com o pai, de ter problemas de catástrofes naturais e de pragas como as de gafanhoto, ele também tinha problema com os países vizinhos. Porque se você entende um pouco de geografia, você vai ver a geografia do Antigo Testamento e vai perceber que Judá ficava entre a Assíria e o Egito. A Assíria, ela era a maior potência do mundo naquela época, tipo os Estados Unidos, e o Egito era a segunda maior potência do mundo, que hoje aqui nos nossos dias é a China. E no meio dessas duas potências que estavam sempre em guerra entre si, estava o reino de Judá, que servia na verdade de um joguete, sabe, nas mãos dessas nações poderosas. Não somente isso, mas também ao sul de Judá estava a nação do Egito, a oeste ficava a Filístia, que era uma nação que constantemente ameaçava atacar Judá. Ao leste ficava Edom, que ocasionalmente atacava Judá, além dos governantes hostis da Arábia, e havia também Moabe e Amon, que estavam se preparando para promover guerra entre si. O que é importante você entender isso, que o Ezequias aqui, ele está prensado pelos países vizinhos. É como se ele estivesse ali
prensado, leste, oeste, sul e norte, vizinhos que eram inimigos. E o Ezequias, ele me mostra como é que eu posso ter vitórias em meio às lutas que me esmagam, sabe? E eu paro para pensar que esse tempo é um tempo muito oportuno para que a gente possa ter um entendimento e possa viver esses princípios que Ezequias viveu. Por quê, pastor? Porque nós estamos rodeados também. Nós estamos com problemas nas finanças do país e, obviamente, eu estou falando aqui para pessoas que são autônomas, que não podem receber se não produzirem, pessoas que estão até tendo dificuldade de encontrar, de receber o auxílio, benefício do governo, que é R$600, mas é uma ajuda durante 3 meses, pessoas que estão desempregadas, eu estou falando com pessoas que perderam emprego por causa da pandemia, pessoas que estão, na verdade, olhando para um lado, para o outro, e se sentem pressionadas. Então, você está aqui se vendo na pessoa do rei Ezequias. E provavelmente você está sendo tentado a murmurar, a reclamar, a se desesperar, a perder a sua confiança em Deus. Mas uma coisa que eu entendo, que esse tempo também é importante, não que eu goste de sofrer, mas eu compreendo, irmãos, que às vezes existe da parte de Deus uma forma de expor o nosso homem interior que está escondido dentro de nós. Porque quando nós estamos bem, nós não revelamos esse homem interior que está escondido. Na verdade, nós vivemos no Brasil, eu quero falar da nossa nação, e por que não falar aqui do meu estado, Maceió, Alagoas, minha cidade Maceió. Nós vivemos um evangelho muito superficial. E nesse evangelho superficial, nós entendemos que a fé ela é demonstrada por intermédio de ações externas. Nós demonstramos que estamos bem através de um aleluia, de um glória a Deus, um levantar de mãos. Não que isso seja errado, mas isso não é tudo a demonstração da nossa fé. Mas muitas vezes, durante a semana, já que nós temos o entendimento de que culto é somente na igreja, e esquecemos que na verdade a nossa vida é um culto, que o culto ele nunca termina, porque ele é sempre uma continuidade. Muitas vezes nós estamos na nossa casa, onde passamos a maior parte do tempo, ou na igreja, ou na rua, ou no trabalho, e a gente não preza pela qualidade da nossa vida espiritual, pelo fortalecimento da nossa vida espiritual, pelos alicerces da nossa vida espiritual. E quando vem situações assim, que tentam nos sacudir, a gente vê que nossos alicerces estão frágeis. Nós percebemos que a nossa fé ela é frágil demais. Não é aquela coluna forte que imaginávamos. E nisso Deus está dizendo para nós, olha como você é no seu homem interior. Como você se desespera. Como você não confia em mim plenamente. Olha como você tem a dificuldade de se apegar a mim. Como perdeu a segurança do seu amanhã. E nós colocamos a segurança do nosso amanhã no dinheiro, no trabalho, no nosso esforço. Não que isso seja ruim. O dinheiro, o trabalho, o nosso esforço são princípios que Deus nos dá para nós termos a nossa provisão. Mas a nossa provisão, de fato, vem de Deus, que nos abençoe, que é uma fonte inesgotável. Um dia, um pastor falou de uma forma muito apropriada que, quando as fontes humanas secam, as fontes de Deus permanecem abundantes. Amém. E você tem que se apegar a isso. E eu estou falando para você, que tem vivido situações assim, você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e você se desespera. E nessa noite a palavra é para que esse desespero bata em retirada da sua vida, da sua mente e do seu coração, em nome de Jesus, porque nós precisamos alicerçar nossa fé e confiar em Deus. E isso aqui é importante, por quê? Porque o Ezequias, quando ele passou momentos de dificuldades, ele não descansou no Senhor. Pastor, você está se contradizendo? Está mandando eu descansar em Deus e agora está dizendo que Ezequias não descansou no Senhor? Não estou me contradizendo. Eu estou aqui querendo explicar para você o que é descansar. Porque tem gente que pensa que descansar é cruzar os braços e ficar calado, ficar parado, não fazer nada. Quando na verdade descansar não é não fazer nada, mas é você tomar atitudes concretas de acordo
com a direção de Deus e confiar que Deus vai agir através das atitudes que você vai tomar para se manter firme. Tem gente que pensa que esperar é simplesmente parar e aguardar, quando a palavra esperar na Bíblia vem do verbo esperançar, que significa eu ajo, mas eu ajo com a esperança de que Deus venha a agir por mim e a respaldar a minha vida. E eu estou falando para pessoas que precisam aprender a se esperançarem em Deus. Há pessoas que precisam aprender o verdadeiro sentido de descansar no Senhor. Porque o que é que Ezequias faz? Quando ele percebe que o Senaqueribe, que era o rei mais poderoso da terra naquela época, está descendo com a intenção de atacar o seu reino, a Bíblia diz, nos versículos 3 e 4, que ele, a primeira coisa que ele fez foi que ele tapou tudo aquilo que poderia servir de base de sustentação para o seu inimigo. Nesse tempo de confinamento, de quarentena, nesse tempo de dificuldade, você tem tapado aquilo que serve de sustentação para a base do inimigo, para que o inimigo haja e gere em você, desespero. Porque o que é que os versículos 3 e 4 diz? Que resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes. Qual a fonte na sua vida que tem servido de sustentação para que o inimigo te enfraqueça e invada você e faça de você um joguete nas mãos dele? Você tem que parar e pensar onde você tem permitido com que essas fontes jorrem. Esse tempo é um tempo de você tapar as fontes. Tapar essas fontes. De você fazer uma autoanálise e dizer assim, meu Deus, qual área da minha vida tem que ser consertada? Eu preciso fazer um acordo, uma aliança contigo, um conserto em minha vida, para que eu possa ser transformado nesse tempo. Porque você não pode sair do confinamento igual você entrou. Esse tempo de confinamento é um tempo também onde Deus está disciplinando a sua igreja, os seus servos, os seus filhos. Aqui o texto continua dizendo aqui assim, que assim muito povo se juntou e taparam todas as fontes. Não foram algumas, não foram a maioria, não foi a minoria, mas todas as fontes, como também o ribeiro que corria por meio da terra, porque eles diziam o seguinte: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ou seja, por que nós deixaríamos essas pessoas nos sitiarem e ficarem aqui tomando água às nossas custas, se fortalecendo, tendo força suficiente para nos atacar na hora que quisesse? Você precisa tapar essa brecha na sua vida. Precisa tapar essas fontes que jorram. Sabe como é que você faz isso? Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Segunda coisa que ele me ensina aqui é que ele não só tapou as fontes, mas ele tapou também todas as brechas. Todas as brechas. Olha o que o versículo 5 diz. Diz, ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que a primeira coisa que eu tenho que fazer é cobrar ânimo, é ter bom ânimo. A Bíblia diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em meio às lutas eu não devo me abater, eu devo cobrar o meu ânimo em Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu tenho que restaurar os muros que estão quebrados, os muros da santidade, os muros da minha busca a Deus, os muros da minha vida com Deus, os muros, sabe, irmãos, em que eu preciso vigiar, aquelas áreas que você precisa vigiar, porque ele restaura os muros, ele constrói torres. Porque ele construiu torres? Porque naquelas áreas em que os muros estavam quebrados, era necessário vigilância. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão. Você precisa ter esse princípio de estar vigilante, de ser sóbrio. Ele não só fez isso, mas ele também levantou do muro por fora, ou seja, além do muro que havia e que estava quebrado, ele restaurou, ele construiu um outro por fora, ou seja, era uma proteção dupla. E ele não só fez a proteção dupla, ele também
fez armas e escudos em abundância. Nós temos a armadura de Deus à nossa disposição. Nos estudos que eu fiz sobre a armadura de Deus, cujos vídeos estão no meu Face, Edivaldo Freitas, eu disse e repeti algumas vezes que quando eu me converti, você se converteu, você não ganhou um pijama da parte de Deus para ir dormir, mas uma armadura para ir batalhar. E você precisa pegar essa armadura todos os dias, porque o diabo quer justamente isso, destruir a sua fé em Deus e fazer de você uma pessoa que viva sem proteção. Esse tempo é um tempo de você viver com proteção, porque esse tempo é um tempo para confinamento, e você tem que entender Eclesiastes capítulo 3, que diz que há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de estar junto e há tempo de deixar de estar junto. Esse tempo é o tempo de deixar de estar junto. É o tempo de estar na sua casa. Como é que você vai fazer? Se fortaleça no Senhor, meu irmão. Mude a tua postura com Deus. Busque mais em Deus a sua sustentação. Você precisa fazer essas coisas para que em meio às notícias ruins daquela emissora, que eu não vou nem citar o nome aqui, que não vale a pena você ouvir, você não seja contaminado por ela, para que você não possa ser contaminado com a tristeza e desespero quando souber que alguém próximo a você contraiu essa Covid. Muito pelo contrário, você ter força para orar e dar uma palavra de ânimo para essa pessoa. E a terceira coisa que ele fez foi que ele trouxe ânimo ao coração das pessoas através da palavra de Deus. Por quê? Porque o que sai da sua boca quando você está em meio às suas lutas, o que é que sai de dentro de você quando você se vê cercado pela adversidade? Quantos de nós, em momentos assim, não abrimos a nossa boca para falarmos palavras imprecatórias, amaldiçoamos os filhos, os cônjuges, a própria vida e reclamamos da sorte? Por que é que nós temos visto nesse tempo de confinamento tantas brigas nos lares? Porque as pessoas não medem as palavras que vão dizer no meio da tensão, ofendem as pessoas mais próximas, que são os filhos e os cônjuges. E nós temos visto na televisão o quanto de índice de violência doméstica aumentou nesse tempo. Inclusive a missionária nas suas lives tem orado sobre isso, para que Deus dê graça às famílias. Então é importante que nós possamos saber o que fazer e exortar em uma delas. Quando você estiver em apuros, cuidado com a sua boca. Por quê? Porque Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama, sabe, comerá do seu fruto. Aquele que ama a palavra, comerá do fruto da palavra que está ali, na sua língua. A vida e a morte pode ser transmitida através da nossa boca. Sabe, o versículo 6, a Bíblia diz que Ezequias, ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e olha o que o texto diz: falou-lhes ao coração. Então eu quero dizer para você uma coisa aqui: não importa qual a situação que lhe cerque, ou a espécie de medo que tenta cercar seu coração, você precisa descansar, confiar nas promessas de Deus e nas promessas que existem na palavra de Deus. Durante os tempos difíceis, busque mais do que nunca em sua palavra, sabe, o conforto. Pegue a sua Bíblia, anote os textos, marque-a, absorva, veja o que Deus está falando para você, se alimente com a palavra, porque nos versículos 7 e 8, olha como o texto termina, dizendo que ele falou assim: sede fortes e corajosos. É isso que tem que estar na nossa boca, falar para as pessoas serem fortes e corajosas. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, eu posso dizer por causa do Covid, por causa da falta de dinheiro, por causa da falta de comida, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Glória a Deus! Quando você se fortalece no Senhor e confia nele, ele guerreia as suas guerras.
É Ele que de uma forma inimaginável vai abrir uma porta para você. Há 2 semanas eu orei aqui por pessoas que estavam ainda sem receber, sabe, o auxílio benefício. Eu sei que Deus ouviu aquela oração e tem aberto portas. E aquelas que não conseguiram receber, Deus está abrindo através de pessoas, sabe, um meio para recursos e para receber as bênçãos do Senhor. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Continue nessa forma, se apegando a Deus, e use as palavras para incentivar, porque quando Ezequias faz isso, a Bíblia diz que o povo descansou nas palavras do rei de Judá. O que é que eu quero dizer aqui, encerrando essa mensagem? Eu quero dizer para você que todo dia, nesse tempo de confinamento, nós temos que fazer uma escolha, duvidar ou crer. Todo dia, nesse tempo de quarentena, nós temos um caminho a percorrer, vencer ou perder. Não esqueça que a dúvida é alimentada pelo que você vê ao seu redor. Não dê atenção ao que você vê ao seu redor, mas fixe os seus olhos naquilo que você não vê, pois a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos veem são coisas passageiras, mas aquilo que os olhos não veem são coisas que são eternas. Quando nós fixamos os nossos olhos nas coisas de Deus, nós fixamos o nosso coração e fortalecemos no Senhor a nossa fé e a nossa vida. Observe o que a Bíblia diz em 2 Reis 18, de 5 a 7, como esse texto relata como foi a vida de Ezequias. Ele diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Aqui eu aprendo que o segredo dos homens que vencem e que têm sucesso aos olhos de Deus está na confiança que eles depositam no Senhor. E a pergunta que eu faço é: você confia em Deus? Você que está me assistindo através dessas lives, você confia em Deus? Esse é o momento de você decidir confiar em Deus e se apegar ao Senhor. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, em nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o teu santo nome para todo sempre, Senhor. Exaltado seja o teu nome, por essa palavra que nos ensina como lidar e como agir, ó Deus, nas adversidades, que é confiando em Deus. Desperta o teu povo para essa confiança. Leva o teu povo a confiar em Ti de uma maneira que eles nunca confiaram antes. Aqueles que se sentem desesperados, aqueles que se sentem afligidos, ó Deus, e sem esperança, mostra para eles que isso é fruto da fé cotidiana que eles não regam no coração deles. Senhor, que esses alicerces são alicerces frágeis, mas em nome de Jesus, que eles mudem não só a mentalidade, mas mudem o posicionamento diário. Que eles meditem na Tua palavra dia e noite. Que eles, ó Deus, estejam como aquela árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Que quando chega o tempo de calor, como esse tempo, as folhas, ó Deus, elas não ficam secas, mas elas continuam com verdor. Porque o princípio está em crer na Tua palavra e se alimentar dela todos os dias. Senhor, faz isso no coração das minhas ovelhas, das ovelhas da Igreja Batista Berseba, das ovelhas que não são da minha igreja, mas são Tuas, que estão em outro pastorado, Senhor. Abençoe. Nós abençoamos também, oramos agora pela Silvaneide, pela amiga do Lucinaldo. Oramos por ela, que está com suspeita de Covid, pedimos a Ti. Eu não sei se ela Te conhece, mas que essa mulher, em meio a essa pandemia e lutas, ela Te conheça, ela Te tema, ela Te sirva, ó Deus, e ela confie no Deus cujo nome está sobre todo o nome, que está acima do Covid-19, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe você, Deus fortaleça você, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu me despeço dessa live desejando que Deus se sustente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
Um beijo no coração de vocês. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Glória a Jesus.